Meu nome é Laila, e durante toda a minha vida aprendi a ser o tipo de pessoa que os outros esquecem de agradecer, mas sempre lembram de pedir ajuda. Cresci cercada de responsabilidades, como se eu tivesse nascido com uma lista de tarefas nas mãos e um lembrete constante de que meu papel era cuidar, resolver e suportar. Desde pequena, entendi que o amor dentro da minha casa tinha lados, um iluminado, que pertencia à minha irmã Bianca, e outro sombrio e silencioso, que sobrou para mim. Lembro com clareza do dia em que percebi isso pela primeira vez. Eu devia ter uns 10 anos. Voltei da escola com o boletim nas mãos, o coração pulando de alegria. Todas as notas eram máximas, e a professora havia escrito à caneta vermelha: "Parabéns, Laila, você tem um talento brilhante." Entrei correndo pela porta, animada, esperando que minha mãe sorrisse, que meu pai dissesse algo como: "Estamos orgulhosos de você." Mas quando mostrei o boletim, minha mãe apenas suspirou e respondeu: "Sua irmã vai chegar lá também, Laila. Ela só precisa de mais paciência." Bianca, que na época ainda confundia letras, apareceu no corredor com o vestido novo que tinha ganhado da minha mãe e disse rindo: "Viu, mãe? Eu também vou ser inteligente, mas sem estudar tanto." Elas riram juntas. Eu fiquei ali, segurando o papel que já começava a amassar na minha mão, sentindo algo dentro de mim desabar pela primeira vez. Desde então, aprendi a não comemorar nada. Cresci acreditando que ser boa era obrigação, e que o reconhecimento era luxo. Enquanto Bianca vivia em festas, ganhando presentes e elogios por cada foto postada, eu trabalhava e estudava. Quando terminei a faculdade, ninguém apareceu na formatura. "Você entende, né?", disse meu pai no telefone. Bianca tinha um evento importante hoje, e sua mãe não quis deixá-la sozinha. Engoli o choro e disse que sim, que entendia, como sempre fiz. Eu sempre entendia tudo. Trabalhei duro. De manhã no escritório, à noite fazendo freelances para complementar a renda. Cada centavo que sobrava, eu guardava para ajudar em casa. Consertei o telhado, pintei o portão, paguei o encanador quando os canos estouraram. Eu me orgulhava em silêncio, porque aquela casa era tudo o que tínhamos, o lugar onde, apesar de tudo, eu ainda acreditava que um dia seria amada da mesma forma que Bianca era. Minha irmã, por outro lado, parecia viver num mundo onde tudo era fácil. Tornou-se influenciadora digital, cercada de maquiagem, luzes e aplausos. Meus pais olhavam para ela como se o sol tivesse nascido em sua pele. "Bianca é tão carismática", dizia minha mãe. "Ela vai longe, Laila. Você devia sorrir mais, ser mais leve." Eu sorria. Mas o sorriso vinha cansado, pesado, cheio de uma dor que só Deus sabia medir. Certa vez, no jantar, enquanto Bianca contava sobre uma marca famosa que queria fechar parceria com ela, tentei compartilhar uma boa notícia: meu escritório havia fechado um contrato de reforma com uma construtora importante. Antes que eu terminasse a frase, minha mãe me interrompeu. "Laila, pega mais arroz para sua irmã, ela não pode comer frio." Eu fiquei em silêncio. Bianca olhou para mim e soltou um riso debochado. "Ah, Laila, essas suas coisas de obra, ninguém entende, mas pelo menos te distraem, né?" Meu pai riu junto. Eu apenas baixei os olhos pro prato e mastiguei devagar, sentindo o gosto do silêncio queimando a garganta. Mesmo assim, eu nunca desisti deles. Ainda que doesse, eu continuava acreditando que um dia tudo mudaria. A casa era o meu refúgio, o meu consolo. Gostava de sentar no banco do jardim, sob a mangueira que plantei com meu avô, e observar o pôr do sol. Ali, sozinha, eu sonhava. Desenhava projetos, rabiscava plantas e imaginava um futuro diferente, onde talvez, só talvez, eu fosse vista. Às vezes, conversava com Deus em silêncio. "Pai, me dá força para não endurecer o coração", eu pedia. "Não quero ser amarga, quero ser justa." E ele me dava. Sempre me dava. A fé era a única coisa que me fazia continuar sorrindo quando o mundo inteiro parecia se esquecer de mim. Mas o tempo foi me moldando. A doçura foi dando lugar à calma firme de quem já cansou de esperar. Eu não sabia ainda, mas a vida estava preparando o cenário para algo muito maior.
porque quando o amor não é correspondido, Deus transforma a dor em discernimento. E foi essa lucidez, essa força silenciosa, que começou a nascer dentro de mim, a força da mulher que o mundo insistia em ignorar, mas que o céu jamais deixou de enxergar. Bianca sempre foi o centro de tudo, da atenção, dos elogios, dos olhares e até das desculpas. Se eu era a base, ela era o espetáculo. Crescemos sob o mesmo teto, mas era como se morássemos em mundos diferentes. Enquanto eu via as rachaduras nas paredes da casa e pensava em como consertá-las, ela olhava para o espelho e pensava em qual filtro usar para a próxima foto. Meus pais a chamavam de nossa princesa, e de alguma forma, isso bastava para que tudo girasse em torno dela. Não me incomodava tanto no começo. Eu acreditava que amor de mãe e pai era como o sol, mesmo que você não o veja, ele ainda te aquece. Mas com o tempo percebi que o sol da minha casa só brilhava de um lado, o lado de Bianca. Quando ela entrava no ambiente, minha mãe se transformava. O rosto dela se iluminava, a voz ficava mais doce, e até o meu pai, geralmente calado, se tornava falante. Quando era comigo, a voz mudava de tom, ganhava peso, urgência. Com ela, era carinho, comigo, era cobrança. Lembro de um domingo comum, o tipo de dia que só parece tranquilo para quem não vive dentro dele. Estávamos todos reunidos na sala. Bianca, deitada no sofá, mexia no celular, rindo alto de alguma conversa online. Mãe, a marca fechou mesmo comigo, anunciou, radiante. Vão me mandar roupas, maquiagens, tudo. Querem que eu poste 3 vídeos por semana. Minha mãe aplaudiu como se ela tivesse ganhado um prêmio internacional. Minha filha, eu sabia. Você nasceu para isso, para ser reconhecida. Olhei para elas, sorrindo discretamente, enquanto recolhia as xícaras da mesa de centro. Meu pai, sem levantar os olhos do jornal, apenas completou: Bianca tem brilho, sempre teve. Laila é mais discreta. Senti o peito apertar. Eu não queria competir, mas cada palavra era como uma pequena faca sendo girada devagar dentro de mim. Naquela noite, fiquei no meu quarto trabalhando num projeto atrasado. Escutei risadas vindas da sala. Você devia aprender a se soltar mais, Laila, gritou minha mãe, a vida não é só trabalho. E antes que eu respondesse, ouvi Bianca zombar: Ah, mãe, a Laila não nasceu para brilhar, ela nasceu para arrumar o brilho dos outros. As duas caíram na gargalhada. Fechei o notebook e olhei pro teto, tentando segurar as lágrimas. Eu já não sentia raiva, sentia vazio. No dia seguinte, fui até a cozinha cedo para preparar o café. Gosto da casa em silêncio, é o único momento em que parece minha. Quando minha mãe desceu, me olhou surpresa. Você ainda acorda tão cedo, devia descansar mais. Respondi apenas: alguém precisa começar o dia. Ela riu, distraída, e começou a falar de Bianca: sua irmã é tão determinada. Está pensando em fazer um curso de comunicação para se aperfeiçoar. Assenti, mexendo o açúcar no café. Ela vai se sair bem. Claro que vai, disse, sem notar meu tom. Ela tem talento. Você devia ajudar mais, Laila. Com esse seu jeito organizado, podia cuidar das postagens dela. A colher caiu da minha mão, fazendo um som metálico. Fingi um sorriso e respondi: claro, mãe. Se ela pedir, eu ajudo. Mas por dentro, algo começava a mudar. Não era ódio, nem inveja, era uma consciência nova, uma clareza amarga. Eu percebia que meu lugar naquela casa era funcional, não emocional. Eu servia para consertar, resolver, apoiar. Bianca, por outro lado, servia para ser admirada. E isso bastava para que ela acreditasse que o mundo inteiro devia se curvar aos seus desejos. Naquela tarde, decidi visitá-la em seu estúdio, um quarto que havia transformado em cenário para suas gravações. Ao entrar, vi o espaço repleto de luzes, câmeras, perfumes, roupas penduradas, caixas de maquiagem empilhadas. Ela sorriu quando me viu. Laila. Entra, mas cuidado para não tropeçar nas minhas coisas. Observei tudo em silêncio. Tá bonito aqui, disse por fim.
Bonito não, perfeito, respondeu ela. As marcas adoram esse visual natural, sabe? Parece que não me esforcei, mas tudo é planejado. Fiquei olhando enquanto ela se maquiava diante do espelho. Cada movimento dela parecia calculado, ensaiado. Então perguntei, sem pensar, e se um dia tudo isso acabar, Bianca? O que vai sobrar? Ela me olhou pelo reflexo e deu um sorrisinho de canto. Ah, irmã, você pensa demais. Eu não nasci para perder. Saí dali com uma sensação estranha, uma mistura de admiração e repulsa. Eu sabia que ela acreditava de verdade no que dizia. E talvez fosse esse o segredo de Bianca, acreditar tanto na própria versão que fazia todo mundo acreditar também. Até nossos pais. Naquela noite, ajoelhei-me ao lado da cama e orei em silêncio. Senhor, me dá sabedoria para entender o que eu não posso mudar. E me dá paz para suportar o que ainda não sei enfrentar. Senti uma calma estranha invadir meu peito, como se uma voz suave dissesse, espera. O tempo vai mostrar. E eu esperei. Mas o tempo, às vezes, revela as verdades de maneira cruel. E a verdade que estava vindo iria mudar tudo, para sempre. A casa dos meus pais sempre foi o centro de tudo. Cada parede carregava risadas antigas, discussões abafadas e lembranças que insistiam em permanecer, mesmo quando eu queria esquecê-las. Era um sobrado simples, com uma fachada antiga e janelas de madeira que rangiam com o vento. A pintura estava gasta, o jardim crescia desordenado, e o portão enferrujado mal se mantinha de pé. Mas, para mim, aquele lugar ainda era o coração da nossa história, o único espaço onde, apesar de tudo, eu podia sonhar. Desde que comecei a trabalhar como arquiteta, decidi que um dia reformaria aquela casa. Não por vaidade, mas por amor. Eu queria devolver àquele lar o brilho que ele já teve, e talvez, de alguma forma, reconstruir também a minha relação com meus pais. Economizei por meses. Cada projeto que eu fechava, cada noite virada no escritório, era mais um tijolo colocado na esperança de um recomeço. Comecei pelas pequenas coisas. Mandei trocar o piso da sala, instalei novas luminárias, pintei as paredes de branco, uma cor que trazia paz, contraste, de certa forma, perdão. Plantei flores no jardim, aquelas mesmas que minha avó tanto amava, e dei nova vida às janelas antigas. Lembro do sorriso da vizinha Dona Nair quando viu o resultado. Sua casa tá ficando linda, Laila. Parece até outra. E eu, orgulhosa, respondi. Ainda vai ficar melhor. Quero que meus pais se sintam bem aqui. Mas dentro de casa, a reação não foi a que eu esperava. Um dia, depois de uma tarde inteira pintando, fui mostrar o resultado à minha mãe. Olha só, mãe, troquei o piso da cozinha, e mandei consertar a torneira também. Ela olhou em volta, cruzou os braços e disse com um tom frio, era só o que faltava, você mexer nisso agora. Nem me perguntou. Tentei manter a voz calma. Eu só quis ajudar, mãe. A casa estava precisando. Ela suspirou, impaciente. Você e essas suas ideias. Tudo que você faz é muito, exagerado. Engoli seco e sorri, fingindo que não doía. Mas Bianca, que estava sentada no sofá mexendo no celular, olhou para mim e soltou uma risada leve. Você devia deixar essas coisas para quem entende de estilo, Laila. Sua reforma tá com cara de revista antiga. Revista antiga ainda tem classe, Bianca, respondi, sem tirar o tom tranquilo da voz. Ah, não leva a mal, irmã. É só que, não combina com o padrão de hoje, disse ela, sem levantar os olhos. Naquele dia percebi que, por mais que eu fizesse, nunca seria o suficiente. A casa, que para mim representava amor e lembrança, para eles era apenas um símbolo de posse. Mesmo assim, continuei. Contratei pedreiros, arquiteto auxiliar, e fiz a reforma andar. Meus pais não contribuíram financeiramente com nada, mas eu não me importava. Eu só queria vê-los felizes e, no fundo, queria ser parte do que eles chamavam de família perfeita. As semanas passaram e, aos poucos, o lar ganhou nova vida.
O cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma do café que eu fazia todas as manhãs. O sol entrava pela janela da sala e iluminava os móveis novos. Quando tudo ficou pronto, organizei um jantar para mostrar o resultado. Fiz questão de preparar a comida favorita da minha mãe, frango assado com batatas e arroz soltinho. Quando todos chegaram, sorri com o coração leve. Quero que vejam a casa pronta. Tudo feito com amor. Bianca olhou ao redor e soltou um suspiro fingido. Tá, bonitinha. Meu pai assentiu, distraído. Você gastou muito nisso? Usei minhas economias, respondi, tentando esconder o desconforto. Mas valeu a pena. Minha mãe sorriu de forma contida. Bom, pelo menos agora parece mais arrumado. Bianca, filha, tira uma foto da gente aqui para postar. Mostra que nossa casa tá linda. A frase me cortou. Nossa casa. Nunca minha filha reformou, nunca Laila fez isso com tanto esforço. Era sempre nossa, como se o trabalho tivesse surgido do nada, sem minhas mãos, sem minhas noites em claro. Enquanto posávamos para a foto, senti algo estranho no ar. Uma sensação leve de desconexão. Eu olhava para eles, sorrindo para a câmera, e me perguntava se algum dia realmente pertencerei àquele retrato. Depois do jantar, sentei sozinha na varanda. O céu estava limpo, e a lua refletia sobre as flores recém-plantadas. Peguei meu caderno de anotações e comecei a desenhar, era o meu jeito de acalmar a mente. Cada linha no papel representava o que eu sentia: amor, cansaço, esperança e, agora, um pressentimento que eu não sabia explicar. Algo me dizia que aquela casa, a mesma que construí com tanto carinho, guardava um destino que eu ainda não entendia. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma oração curta. Senhor, se há algo que eu não estou vendo, me mostra no tempo certo. E se eu estiver sendo tola, me ensina a aceitar. Fechei os olhos com o coração leve, sem imaginar que aquela oração seria atendida da forma mais dolorosa possível. Porque, às vezes, o que Deus revela não é o que queremos ouvir, é o que precisamos enfrentar. Era uma manhã comum de terça-feira, e o sol entrava pela janela da sala, refletindo nas cortinas claras que eu mesma havia costurado. Estava sentada na mesa, revisando um projeto para um novo cliente, quando o telefone tocou. Olhei o visor e vi o número do banco. Atendi sem pensar, achando que era algo simples. Senhora Laila Andrade? Perguntou a voz educada do outro lado. Sim, sou eu. Estamos confirmando a alteração de titularidade do imóvel na Rua das Acácias, número 214. Precisamos apenas confirmar alguns dados da nova proprietária. Meu corpo gelou. Desculpe, alteração de quê? Perguntei, tentando manter o tom firme. De titularidade, repetiu a atendente. A senhora Bianca Andrade confirmou a transferência com assinatura reconhecida, e seu nome já foi removido do registro. Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Meu coração disparou, e o som da caneta caindo da minha mão pareceu ecoar por toda a casa. Tem certeza? Perguntei, com a voz falhando. Sim, senhora. O documento foi registrado há 2 semanas. Inclusive, foi mencionado o consentimento familiar. Algo sobre a doação por mérito a ponto. Doação por mérito. As palavras ficaram presas na minha cabeça como um eco distante. Desliguei o telefone sem sequer me despedir. Fiquei ali parada, olhando para o nada, com o som dos meus próprios batimentos enchendo o silêncio. Peguei minha bolsa e as chaves do carro. Dirigi até o cartório como quem atravessa um sonho ruim. Cada quarteirão parecia mais longo que o anterior. O atendente, um rapaz jovem, me atendeu com gentileza. Posso te ajudar? Quero uma cópia atualizada da matrícula do imóvel da Rua das Acácias. Ele digitou algumas coisas no computador e depois imprimiu o documento. Quando entregou nas minhas mãos, notei seu olhar breve e desconfortável, como se ele soubesse o peso do que estava ali. Abri o papel com as mãos trêmulas. Li linha por linha até encontrar o que eu mais temia: proprietária, Bianca Andrade de Souza.
Meu nome já não estava ali. Sumiu como se nunca tivesse existido. Voltei para casa dirigindo devagar, tentando entender o que tinha acontecido. Lembrei-me de todas as vezes em que assinei papéis sem ler direito, confiando nos meus pais. Lembrei-me da assinatura que minha mãe pediu só para regularizar umas coisas da reforma. Eu nem desconfiei. Afinal, quem desconfia da própria mãe? Quando cheguei, minha mãe estava na cozinha, passando café. Meu pai assistia televisão, e Bianca falava ao telefone, rindo alto. Entrei e fiquei parada na porta, segurando o documento amassado nas mãos. Vocês podem me explicar o que é isso? Perguntei, estendendo o papel. Minha mãe olhou brevemente e depois voltou a olhar para mim. Ah, Laila, é sobre a casa. A gente resolveu deixar no nome da sua irmã. Ela precisa mais que você. Precisa mais do que eu? Repeti, incrédula. Mãe, essa casa era minha. Eu reformei tudo, paguei as dívidas, coloquei meu nome para regularizar. E nós somos seus pais, retrucou ela, com frieza. Temos o direito de decidir o que é melhor para a família. Bianca está construindo a vida dela, e você é independente. Achei que fosse madura o suficiente para entender. Olhei para o meu pai, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele manteve os olhos fixos na televisão, fingindo não ouvir. Foi aí que percebi, o silêncio dele doía mais do que as palavras dela. Bianca desligou o telefone e se aproximou, sorrindo com aquele ar de superioridade que sempre me irritou. Ah, então você descobriu? Descobri, repeti, tentando conter as lágrimas. Você sabia que isso estava errado, Bianca. Ela deu de ombros. Errado para quem? Eu só aceitei o que meus pais quiseram me dar. Eles disseram que era justo. Você já tem sua vida feita, e eu mereço um pouco de estabilidade. Estabilidade, repeti, com a voz tremendo. Você chama de estabilidade tomar a casa que eu construí com as minhas próprias mãos? Bianca cruzou os braços e deu um meio sorriso. Você sempre leva tudo tão a sério, Laila. É só uma casa. Só uma casa. Essas 3 palavras me atravessaram como lâminas. Saí dali antes que as lágrimas caíssem. Caminhei até o quarto e fechei a porta com força. O peito ardia. Sentei na cama e chorei até sentir dor física. Eu tinha sido enganada, não por estranhos, mas pelos que deveriam me proteger. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, sentindo a alma vazia. Foi então que me ajoelhei ao lado da cama e orei. Senhor, eu não entendo por que isso está acontecendo. Eu te servi, eu tentei fazer tudo certo, e ainda assim perdi o que mais amava. Mas se há justiça em ti, então me mostra o que fazer. Não houve resposta audível, mas senti uma paz estranha. Uma calma que não fazia sentido. Era como se Deus dissesse em silêncio, espera. Ainda não acabou. E eu esperei. Porque, mesmo quebrada, algo dentro de mim sabia, essa história ainda teria um recomeço. Depois daquela manhã, tudo dentro de mim parecia em ruínas. A casa, que um dia foi meu lar e meu maior sonho, agora era um lembrete doloroso da traição. Nos dias seguintes, mal consegui comer ou dormir. Passei horas andando de um lado para o outro no pequeno apartamento que aluguei às pressas, sentindo o silêncio me cercar como uma parede. Era estranho perceber que, mesmo sem ter feito nada errado, eu havia sido tratada como inimiga dentro da minha própria família. Mas foi no meio dessa dor que algo começou a mudar em mim. Quando as lágrimas secaram, o vazio deu lugar à lucidez. E com a lucidez veio a lembrança, os papéis. Os contratos da reforma, as notas fiscais, as assinaturas que minha mãe havia pedido para resolver pendências. De repente, tudo fez sentido. Peguei uma pasta antiga, cheia de documentos guardados em ordem, um hábito que sempre me chamaram de mania, e comecei a revisá-los. Foi então que vi o primeiro erro. Um recibo com minha assinatura, mas não era minha. O traço era mais arredondado, a letra mais fina.
Continuei vasculhando e encontrei outro papel, dessa vez um contrato com o cartório. Meu nome estava lá, mas a assinatura novamente era falsa. Meu coração acelerou. Meu Deus, sussurrei, sentindo a pele arrepiar. Liguei o computador e comecei a comparar tudo. Linhas, datas, carimbos. Quanto mais eu via, mais as peças se encaixavam. Eles tinham forjado a transferência. Eu não havia apenas perdido a casa, haviam me roubado com frieza, usando a minha confiança como instrumento. Respirei fundo e orei baixinho. Senhor, me mostra o que fazer agora. Eu não quero agir por raiva, quero agir por justiça. Nos dias seguintes, procurei um advogado amigo meu, Henrique, que havia trabalhado comigo em uma reforma de escritório meses antes. Nos encontramos em uma cafeteria discreta, no centro. Quando terminei de contar tudo, ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Laila, isso é grave. Se o que você está dizendo for verdade, eles cometeram fraude documental. E isso é crime. Eu não quero colocá-los na cadeia, Henrique, respondi, a voz tremendo. Eu só quero o que é meu. Então vamos fazer do jeito certo, disse ele. Com provas. Tudo o que puder juntar, recibos, e-mails, mensagens, registros bancários. Se conseguirmos comprovar que houve falsificação, o cartório será obrigado a anular a transferência. Voltei para casa determinada. Passei dias revisando pastas, abrindo arquivos antigos e imprimindo conversas. Revivi cada detalhe da reforma, cada pagamento, cada acordo. À medida que as provas se empilhavam sobre a mesa, eu sentia a raiva dar lugar a algo mais forte: propósito. Enquanto eu mergulhava nesse processo, Bianca seguia sua vida de aparências. Via suas fotos nas redes sociais, posando na varanda da casa que um dia foi minha. Grata a Deus pela bênção da minha nova moradia, escreveu em uma legenda. O cinismo me fez rir, um riso amargo. Grata a Deus por um roubo, murmurei, desligando o celular. Mas o que mais me feriu foi um vídeo que ela postou no mesmo dia. Estava na sala que eu mesma havia projetado, com as paredes que pintei com as minhas mãos, dizendo: nada é impossível quando se acredita. Aquilo foi demais. Fechei o laptop e fiquei olhando para o teto. Ela pode enganar o mundo, mas não engana a Deus, pensei. Foi nessa noite que decidi agir. Escrevi tudo com calma, cada detalhe. Organizei os documentos, digitalizei as assinaturas falsificadas e comecei a montar o que chamei de relatório de fraude. O título era direto, sem emoção, mas por trás de cada linha estava a dor e a dignidade que eu havia recuperado. Enquanto escrevia, percebi algo profundo: eu não estava movida por vingança. Vingança destrói, e eu já tinha perdido bastante. O que eu queria era justiça. Queria olhar no espelho e saber que não deixei que a mentira vencesse. Henrique me orientou a enviar o relatório diretamente ao banco e ao cartório, para que fosse aberto um processo de investigação. Eu revisei o documento dezenas de vezes, certificando-me de que tudo estava correto. E quando terminei, fechei o laptop e o encarei por longos minutos. O ponteiro do relógio marcava quase meia-noite. Ajoelhei-me no chão e orei mais uma vez. Senhor, se essa luta é tua vontade, me dá coragem para enfrentá-la. Que a tua justiça seja feita, não a minha. Quando abri os olhos, o cansaço parecia ter desaparecido. O medo, também. Tudo o que restava era uma calma firme, quase sobrenatural. A mesma calma que antecede uma tempestade necessária. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, eu sabia, a Laila que aceitava tudo calada havia morrido. E em seu lugar nascia uma mulher que aprendeu que até o coração mais ferido pode se tornar uma fortaleza quando Deus decide habitar nele. O relatório estava pronto. A prova estava nas minhas mãos. Eu só precisava esperar o momento certo. E quando esse momento chegasse, ninguém, nem mesmo minha família, poderia escapar da verdade. O tempo passou, e com ele vieram as consequências. Depois de enviar o relatório de fraude, minha vida entrou num silêncio tenso, como a calmaria que precede a tempestade.
Eu sabia que a verdade estava a caminho, e que quando chegasse, não haveria volta. Durante semanas, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhum e-mail, nenhum sinal. Mas dentro de mim, havia uma certeza inabalável: Deus estava trabalhando, mesmo que eu não visse. Foi então que, numa manhã chuvosa de segunda-feira, o telefone tocou. Era o advogado Henrique. Laila, o banco recebeu seu relatório. A investigação foi aberta. Eles cruzaram os dados das assinaturas e confirmaram: houve falsificação. Fechei os olhos e respirei fundo. E agora? Perguntei. Agora o cartório e o banco vão bloquear a transferência. A casa não pertence mais legalmente à sua irmã, pelo menos até o julgamento final. Agradeci, mas não consegui falar mais nada. Era como se um peso saísse dos meus ombros depois de meses sufocando em silêncio. Nos dias seguintes, as notícias começaram a se espalhar. Bianca postou menos nas redes, e meus pais pararam de me ligar. O silêncio deles era uma confissão. Eu não os procurei, não por orgulho, mas por paz. Quem vive de aparências não suporta o som da verdade batendo à porta. Até que um mês depois, o telefone tocou de novo. Era minha mãe. Sua voz tremia. Laila, filha, eu preciso de você. Parei por alguns segundos antes de responder. O que aconteceu? É a casa. O banco está exigindo o pagamento da hipoteca. Bianca não tem dinheiro, e vão tomar tudo. Você sempre foi a mais responsável, você entende dessas coisas. Por favor, ajuda a gente. Por um instante, o coração quis ceder. A imagem dela chorando me cortou por dentro, e uma parte de mim ainda era a filha que queria ser amada. Mas outra parte, a que aprendeu a sangrar em silêncio, sabia que aquela ligação não era um pedido de perdão, era desespero. Olhei para o laptop aberto sobre a mesa. Na tela, o arquivo do relatório ainda estava salvo. Respirei fundo e disse apenas: eu já ajudei, mãe. E agora é Deus quem vai resolver. Ela ficou em silêncio, e depois desligou sem se despedir. 2 dias depois, recebi um e-mail do banco confirmando que a fraude havia sido oficialmente reconhecida. O processo correu rapidamente, e a transferência foi anulada. A casa voltou ao meu nome. Quando li a notificação, chorei. Mas não de raiva, chorei por tudo que precisei perder para entender o que realmente tinha valor. Bianca tentou se justificar. Apareceu na minha porta com lágrimas que, por um momento, quase me enganaram. Laila, eu só fiz o que mamãe mandou. Ela disse que você não ia se importar, que a casa era para ajudar a família. Eu não queria que terminasse assim. Você sempre quis o que era meu, Bianca, respondi, firme. Mas o que é dado pela mentira, Deus toma pela verdade. Ela baixou a cabeça, sem conseguir encarar meus olhos. Eu perdi tudo, murmurou. Os contratos, as marcas, os seguidores, até o namorado me deixou. Agora todo mundo me julga. Talvez agora você entenda que o brilho que vem de mentira apaga rápido, disse, sem ódio. Mas ainda dá tempo de recomeçar, se for pela verdade. Ela saiu sem dizer nada. E pela primeira vez, eu não senti pena, senti compaixão. Há uma diferença. Minha mãe me procurou dias depois. Estava abatida, o rosto cansado. Eu só queria o bem de vocês duas, disse, com a voz fraca. Achei que ajudando a Bianca, estava equilibrando as coisas. Ela sempre foi tão frágil. Olhei para ela com os olhos marejados. E eu, mãe? Eu sempre fui forte, não é? Forte o bastante para ser esquecida, para não precisar de cuidado, para suportar tudo calada? Ela chorou, me abraçou e repetiu baixinho, me perdoa, filha. Eu não vi quem você era de verdade. Eu já te perdoei, respondi, sentindo o nó se desfazer no peito. Mas dessa vez, quem vai cuidar de mim é Deus. O processo se encerrou oficialmente 3 meses depois. A juíza foi direta: fica restabelecida a titularidade original. A casa pertence a Laila Andrade.
Aquelas palavras soaram como um selo divino. Eu venci, mas a vitória não era sobre eles. Era sobre mim. Voltei à casa pouco tempo depois. Estava vazia, silenciosa, coberta de pó e lembranças. Caminhei pelos cômodos lentamente, tocando as paredes que eu mesma pintei. Cada canto guardava uma história, e agora, finalmente, elas eram minhas de novo. Abri as janelas, deixando o vento entrar. O sol da tarde iluminou o chão, e naquele instante, senti algo que não sentia há anos: paz. Pura e serena. Coloquei uma música suave, fiz café e me sentei na varanda. Olhei o jardim e percebi que as flores, mesmo esquecidas, tinham sobrevivido. Sorri. Aquela casa não era apenas uma propriedade. Era um testemunho, de fé, de justiça e de recomeço. Peguei o celular e escrevi as últimas palavras do meu diário. Meus pais disseram que minha irmã merecia tudo e lhe deram a minha casa. Um mês depois, minha mãe implorou por ajuda para pagar a hipoteca. Em vez disso, enviei o relatório de fraude por e-mail. E foi naquele dia que aprendi: quando a mentira rouba o que é seu, Deus devolve multiplicado. Fechei o caderno, respirei fundo e olhei pro céu. A história terminou. Mas a minha vida, essa, Deus acabara de recomeçar. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!